Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 101. Olha só que bacana, hein? E hoje também nós estamos com mais um convidado da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, muito especial. Logo, logo pedi para ele se apresentar, porém, né? Antes agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer o Açaí Motion aqui, ó. Acho que todo mundo já conhece o Açaí Motion, né? Mas porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão e ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá bom? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, extrato de açaí que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, que seria corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá bom? Dica de consumo: aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E evite agitar antes de abrir. Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom, tá bom? Então, muito obrigado aí ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né? E também agradecer agora o nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. Então, quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só falar com. É só entrar no Portal Guma. Tem a página deles, portalguma.com, e também tem o Instagram deles, né? Portal Guma. Então, inclusive na página deles tem a parte do Drivecast também. Vocês podem acompanhar o meu trabalho por lá, tá bom? Então, acompanha lá o Portal Guma, tá bom? Muito obrigado, Claudio Sugimoto. E, inclusive, e agradecer a nossa convidada de hoje, né? E pedir para ele se apresentar, né, por favor. Ok, what's up, guys? How are you guys doing? Como é que vocês estão? Sempre começa assim, falando em inglês, né? Porque Muito é o bom. nosso produto principal. Mas para quem ainda não ouviu falar da Spring School, eu sou o Guta Guiar, fundador da Spring School. A Spring School, ela hoje há muito tempo na verdade, mas ela é a maior escola de idiomas para brasileiros aqui no Japão. E a gente vai além, na verdade, a gente é a maior centro de educação, porque além de escola a gente tem polo de faculdade, tem supletivo online, tem intercâmbio, tem high school para o pessoal que quer estudar nos Estados Unidos, high school online, a gente tem tudo que for voltado para educação e desenvolvimento pessoal, a Spring tá dentro, né? E eu tô no Japão aqui já há um tempinho, mas eu acredito que a gente vai conversar sobre isso, né? But nice to meet you guys. Tá ótimo, então. Obrigado, viu, Guto, por aceitar participar do Drivecast aí, né? Eu sei que My você está na pleasure. correria aí, né? Mas Ah, my pleasure, my pleasure. A gente conseguiu encaixar na rotina, então verdade, maravilhoso. hein? Essa rotina do Japão, né? Inclusive, antes que eu esqueça, agradecer a Nathalie Kawamoto, né? Foi ela que fez a conexão com o Guto hoje, né? Então, muito obrigado, Nathalie Kawamoto, tá bom? E é isso aí, então. Vamos lá Yes. fazer o Drivecast, então? Bora. Você sabe que eu até experimentei aqui, a descrição foi tão boa que eu falei, agora tem que dar uma bicada aqui nesse negócio. E é bom mesmo, guys. Açaí Motion. Realmente, muito bom. Guto, aqui ó, no Drivecast, como eu estava comentando com você em off, né? São histórias de vida que eu trago aqui, né? Legal. Então a gente vai falar, né, de tudo, mas de uma ordem cronológica, falando desde o Brasil, no caso, né? Top, top. Então você pode estar falando de onde que você é do Brasil, onde que você nasceu, né, no caso. Uhum. Começar do começo, né? Sim, começar do começo. Começar do começo. Isso é interessante, porque às vezes a gente vai nos podcasts e a gente acaba focando num tema só, né? A gente fala só. Que é bom também, porque acaba sendo objetivo. Mas é legal contar a história do início, né? Mas eu sou de São Paulo, São Paulo capital mesmo, da zona leste de São Paulo. Embora. Você é da onde? Eu nasci no Pará, mas eu cresci em São Paulo. Em São Paulo? Que lugar de São Paulo? Quer dizer, São José dos Campos, no São caso, José dos né? Campos, tá bom. Eu sou dali da ZL de São Paulo. E morei lá no Brasil até os 21 anos, quando eu casei com a minha esposa linda e viemos aqui para o Japão. Estamos aí há quase 20 anos, vamos fazer 20 anos de Japão. Ah, legal, hein? Mas aí, até sair do Brasil, como é que foi a sua infância, a sua adolescência no Brasil lá? O que que você fez ali? Cara, assim, acho que é bem normal, viu, velho? Bem Infância normal? Não teve nada normal de... de todo mundo, nada assim muito extreme, sabe? Eu misturo muito inglês, man. Muito, 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 muito. Porque como a gente trabalha com inglês o tempo inteiro, então vai ser uns inglês aí no meio, guys. Mas o que eu ia falar pra você é o seguinte, em São Paulo, Uhum. foi bem tranquilo, a infância é bem tranquila. Eu acho que para minha realidade hoje, né, porque eu vivo hoje,
O Sim. mais interessante de eu falar é que hoje eu empreendo aqui no Japão há muito tempo, há muitos anos. Uhum. Só que essa veia empreendedora, ela começou lá na minha infância mesmo, Então, né? isso que eu Então, queria saber, né? Se tem uma ligação mesmo, né? Com o pois que é. você faz hoje, né? Não, total, total. Óbvio, uma das coisas mais importantes da galera aprender, né, é Uhum. justamente saber que o papel do pai e da mãe é muito importante. Isso todo mundo sabe, né? Ah, mas tem que educar, criar e tal. Mas muito mais do que isso, o pai e a mãe, eles inspiram os filhos, né? Então tem uma frase em inglês que a gente fala muito que é monkey see, monkey do. Que em português fica macaquinho vê, macaquinho faz. Né? Tá. Então, nós temos a tendência, como ser humano, nós temos, psicologicamente falando, a gente tem a tendência de seguir os passos dos pais. Tá? De maneira mais inconsciente, consciente, mas inconsciente possível, a gente tem essa tendência de seguir os Sim. passos dos pais. Né? E os meus pais sempre foram empreendedores. Meu pai, embora ele fosse advogado, eles tinham fábrica de calçados, eles tiveram fábrica de material de construção, eles sempre empreenderam. Né? Eu não lembro de ver meus pais com carteira assinada nunca na vida, entendeu? Então, eu sei que eles trabalharam também, mas eu não vivi essa período da vida deles. Então, acaba que eu cresci num ambiente onde o empreendedorismo, ele era muito vivo. Então, eu comecei a empreender muito desde pequenininho. Minha mãe falava que eu pegava revistas, quando eu tinha meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu pegava as revistas que ela comprava e não lia mais e eu levava para a escola para vender para os amiguinhos. Que legal. E era, enfim, um exemplo, né? Mas esse eu Certo. já não lembro, ela contando. Mas efetivamente, o meu primeiro empreendimento, eu Uhum. tinha 17 anos e eu montei uma barraquinha de cachorro-quente. Então esse foi o meu primeiro empreendimento, aonde eu nem trabalhava lá, eu peguei um amigo meu para trabalhar lá, eu só montei a barraquinha, mandei fazer o uniforme e tal, criei um nome muito chamativo, chamava Hot Dog Chili Peppers, porque o Red Hot na época estava Ah, em tá. ascensão. A gente fez Certo. o Hot Dog Chili Peppers e colocamos em um lugar estratégico. Esse foi meu primeiro empreendimento, com 17 Uhum. anos. Com 19, eu montei uma pizzaria lá no Tatuapé. Então era bem interessante porque eu já fazia faculdade de Direito e eu estudava, fazia faculdade de Direito na parte da manhã e eu tinha a minha pizzaria na parte da noite, né, que era uma pizzaria delivery. E era muito legal porque o pessoal falava assim, geralmente quem estuda no Brasil, acredito que deve ser assim ainda lá, mas quem faz Uhum. faculdade de manhã é porque é filhinho de papai, não precisa trabalhar e tal. E quem trabalha, trabalha geralmente de manhã e estuda à noite, né? Ah, sim. Então, meus colegas eram todos de papai, né? E o pessoal falava, pô, mas e aí, o que que você faz? Então eu falava, não, sai da faculdade, eu tenho que ir pra pizzaria, cuidar. E o pessoal falava, ah, você trabalha na pizzaria dos seus pais? Eu falava, não, pô, tem minha pizzaria. E era choque, né? Porque o moleque de 19 anos com o próprio negócio, Sim, né? sim. Verdade, hein? E eu aprendi demais, aprendi demais. Então, assim, hoje tem uma frase que eu ouvi e eu trago pra minha vida, que é a seguinte: eu não. É forte, tá? Então tem que ter um contexto no que eu vou falar, mas vamos ver se o pessoal vai conseguir absorver o que eu vou falar. Hoje, eu entendi que eu não devo só criar meus filhos, tá? Criar, pra você entender, você cria gado. O que é criar gado? Criar gado, você arruma um lugar, um cercado, deixa eles lá seguros e dá grama para eles comer. Então isso é criar. Criar filhos, quem cria filhos é isso. Acha uma escola, dá um celular, deixa eles no quarto seguro e bota uma escola para estudar e está criando os filhos. É muito pouco. Hoje eu entendi que mais do que criar, a gente tem que treinar os filhos, né? Então eu gosto muito de falar dessa parte de desenvolvimento pessoal. E eu faço esse treinamento com os meus filhos diariamente, sabe? De mentalidade, de capacidade de visão, de resolução de problema, de critical thinking, que é pensamento crítico para situações e tal. E eu, de maneira inconsciente, meus pais me ensinaram isso a vida inteira, sabe? Uhum. Então, para mim foi muito Sim. importante a minha infância, sem dúvida nenhuma, como a sua, como de todo mundo que está assistindo, a infância molda a gente, principalmente. Não sei se você já ouviu falar de um estudo, de uma ciência que chama antropofagia. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Que Uhum. estuda justamente os anos do desenvolvimento de cada criança. Então, Ah, sim. a criança que tem, aliás, a primeira infância da criança vai do 0 aos 6 para 7 anos. Essa é a primeira infância, onde ela Uhum. está entendendo que o mundo existe.
Ela não entende nem que ela existe ainda, ela está entendendo que o mundo existe. Ela está entendendo que, olha, nossa, meu pai, eu tenho a mãe, eu tenho o irmão, e isso aqui é o mundo. Cara, do 0 aos 7 anos. Né? Então, às vezes, quem está ouvindo aqui tem um filho de 6, 7 anos, seu filho ainda está entendendo que o mundo existe. É um Uhum. processo. Quando ele vai para a segunda infância, que é dos 7 aos 14, aí ele está entendendo que ele existe. É onde, na primeira infância, ele está enfiando o dedo na tomada. Para falar, ui, caramba, aqui, ó, tomada dá choque. Ele não, Hum, não é sobre ele, é sobre o mundo. Ele enfia o dedo na tomada e fala, pô, tomada dá choque. Não vou sim, colocar mais. Né? Já sim. na segunda fase, ele está se entendendo como pessoa, dos 7 aos 14, Uhum. onde ele está se entendendo, entendendo que ele tem sentimentos, que ele tem emoções, que ele tem limites, sabe? 0 aos 6 ele está testando o limite do mundo. Do 7 ao 14 ele está entendendo que ele existe, está testando os próprios limites. E aí vem de 7 em 7 anos esse estudo, ah, essas infâncias, e dos 14 aos 21, que é onde a galera tem mais conflito com a fase da aborrecência, né? Ah, sim. Que é justamente Uhum. essa fase que aí ele testa os dois, ele testa o limite do mundo e eu testo o limite dele mesmo, né? E ele começa a ser o dono. Eu falo, cara, eu conheço o mundo. Passei 7 anos conhecendo o mundo, eu me conheço. Ah, Passei 7 anos me conhecendo, agora eu sei tudo. Então, dos uhum. 14 ao 21, que é a terceira infância, o cara fala, eu sei tudo. Sei mais que meu pai, sei mais Uhum. que a minha mãe, sei mais que todo mundo, né? Que é essa fase bem delicada, mas extremamente importante. Dito isso, e aí tem, cada 7 anos tem uma fase, mas dito isso, né? O que que acontece? Uma vez que você entende essas fases, você consegue treinar seus filhos melhor e você consegue entender eles melhor, né? A gente trabalha com crianças de 3 a 70 anos. Todas as crianças de 3 a Ah, 70 anos a gente tem como aluno, sabe? Então, a partir do ponto que você começa a estudar um pouco mais uhum. mentalidade, desenvolvimento pessoal, é muito mais do que dar uma aula de inglês ou uma aula de japonês ou um curso técnico, uma faculdade. A gente entende que a gente trabalha ali no cerne do ser humano. A gente começa a entender que cada um tem uma maneira de pensar, cada um está num momento, numa fase da vida, e por isso reaciona de maneiras diferentes, né? Mas você vê que eu começo a falar, não paro mais, né? Eu vou Não, emendando o não, mas negócio. é que geralmente eu não eu procuro não interromper o convidado para ele, né, não perder a linha do raciocínio, na verdade, Uhum. né? Mas é. Não, isso foi porque você falou que não tinha nada para comentar sobre sua adolescência, né? Já vai emendando tudo. Mas esse foi Aham. o início, né? Foi o início antes de vir para cá, né? Só para contextualizar então como eu vim parar no Japão. Eu tava com 19 anos, eu montei a pizzaria. Aos 21, a minha esposa, a gente namorava na época, ela veio pro Japão, sozinha na frente. E ela falou assim, não, eu vou porque o pai dela tava aqui, ele não tá muito bem de saúde, ela falou, eu vou lá ficar um pouco com meu pai. Ela veio para ficar uns 6 meses, acho que ela não ficou nem isso. Ela gostou muito. Aí ela voltou e quis me convencer para vir pro Japão. E o último país da minha lista para vir visitar, nem que morar, era o Japão. Uhum. Mas aí está apaixonado, né? Você fala, vai, vamos lá, vai. E é muito Sim. interessante, mas porque a gente estuda dos 7 não, desculpa, mais ou menos dos 6, 7 anos, até você fazer um. Aí você nunca mais para de estudar, na verdade, esse é o fato. Né? Se você realmente estiver empenhado em crescer, em desenvolver, você nunca mais para de estudar. Hoje mesmo eu estou estudando, eu estou fazendo um curso, já fiz MBA, óbvio que fiz faculdade, MBA, curso técnico profissionalizante, já fiz curso em Londres, eu amo estudar. Participo de mentoria, de mastermind, tudo possível para sempre estar com a mente fresh. Só que naquela época eu estava com 21 anos, 20 para 21 anos, e aí eu falei assim, tô no último ano da faculdade de Direito, tava no quinto, indo pro quinto ano. Eu falei, quer saber? Vamos lá, vai, vou ficar uns 6 meses lá no Japão. E aí eu combinei com ela que seria o seguinte, a gente fica uns 6 meses, 10 meses lá, trabalha, porque todo mundo sabe que você junta uma grana na fábrica aqui no Japão, se você tiver foco e propósito, objetivo. Daí eu falei, a gente fica um tempinho lá, depois a gente viaja à Ásia. Então esse era o meu planejamento. Falei, eu vou vender minha pizzaria, tranco minha Uhum. faculdade, fico um ano viajando, Japão e Ásia, volto, termino minha faculdade, abro meu escritório de advocacia e a gente toca a vida. Então casamos, viemos. Vendi pizzaria, tranquei a faculdade, meus pais ficaram malucos. Um menino de 21 anos, tá vendo? Eu tava no final da minha terceira infância, crendo que eu já sabia tudo de tudo, sabe? Tá. E aí eu falei, não, vambora, pô, bora. E aí cheguei aqui com foco, determinação, objetivo, trabalhamos pra caramba, ralamos esses primeiros meses, e aí eu percebi que eu conseguia fazer uma grana rápida
e eu conseguia investir no Brasil. Então, nos primeiros meses eu comprei um escritório lá no Brasil já. Ah, é. Já Isso primeiros foi em que meses. ano que você veio da primeira vez? 2005. Não, eu só vi uma vez, eu nunca fui embora. Ah, entendi. É É. verdade. E aí, em 2005. E aí Certo. compramos um escritório lá em São Paulo, porque eu tava com esse plano ainda, né? E Uhum. aí eu falei, cara, acho que dá pra gente esticar um pouquinho mais. Falei, porque eu percebi uma das coisas mais incríveis, mano, é que Hum. é, não é só Japão, tá? Mas vamos falar de Japão. Naquela época eu já percebi, mas ainda é muito verdade. Tem muita oportunidade de você não só ganhar dinheiro, eu falo que dinheiro é resultado, mas você poder crescer, sabe? Você poder investir, crescer, trabalhar, fazer o dinheiro trabalhar para você, ou abrir empresa, enfim. Eu vi assim, eu falei, cara, Japão é bom, cara. Japão é bom. É, é difícil você ver um país onde há uma crescente de imigrantes, que esses imigrantes não são prósperos, tá? Então, muitos países que têm imigrantes já há algum tempo, que estão estabelecidos, o imigrante ele consegue ver uma coisa que o japonês não vê. Ele vê um problema, uma situação, uma oportunidade que o japonês está tão acostumado a viver naquilo que ele não vê aquela possibilidade, aquela oportunidade, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu vi um monte. Falei, rapaz, é muito mais fácil. E naquela época, eu falo sempre para todo mundo, quem veio para o Japão veio para quê? Ganhar dinheiro. Sim, sim. Ninguém veio aqui para comer sushi, saca? Para morar, eu digo, né? Porque agora o pessoal tá vindo visitar. Mas todo mundo veio para ganhar dinheiro, cara, é fato. Eu vim também. E Uhum. aí eu percebi justamente que dava para, falei, nu, falei, dá para fazer uma grana do caramba aqui no Japão. Estendemos, e aí já comecei a investir, comprei imóvel no Brasil, comecei a investir em negócio aqui no Japão, e aí foi. E aí eu nunca parei. Trabalhei na fábrica por um tempo, Uhum. ralamos pra caramba, porque eu precisava de capital, né? Sim. E foi isso, mano. Mas em termos práticos, assim, o que que você viu daqui? Você falou assim, não, aqui dá pra ganhar dinheiro, assim. Cara, uma das coisas assim, ó, você pode empreender com qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Hoje tá Uhum. muito mais fácil do que naquela época. Hoje é ridículo. Eu voltei da China Uhum. agora, 2 semanas atrás, e eu voltei com outro business da China, porque eu fui lá na Canton Fair, maior feira de negócios do mundo, é na China. Uhum. Eu voltei de lá com mais um business. Só que eu voltei de lá, eu não olhei a feira inteira, eu falei, cara, tem pelo menos uns 10 business aqui para levar pro Japão. Sabe? Que dá para você trazer para cá, implementar e ganhar dinheiro. Então hoje é muito mais fácil que naquela época. Só que naquela época, o que, que eu vi? Potencial de capital, rápido. Então tinha um potencial de você levantar capital sem necessidade de pegar empréstimo, pagar juros, aquela coisa toda. Então você trabalhava, na minha época, você trabalhava pouco ali, 14 horas por dia, pouquinho, né? Na média que eu e minha esposa trabalhava. Sim. 12 horas era pouco, mas a gente trabalhava 12 horas era TAD pra nós. Tá? Então, assim, trabalhava 12, 15, 14 horas por dia Uhum. e levantava uma grana e a gente começou a investir lá. Eu investi em várias coisas, investi aqui também, mas investi em imóveis lá. E aí a gente fizemos venda de imóveis, comprou por um valor, vendeu por outro, então a gente foi construindo isso. Mas aqui no Japão tem muita oportunidade para você empreender. Vou te dar um exemplo. Você fala assim, pô, te dar um exemplo de que uma possibilidade que eu vi recentemente. Tá. Eu fui para o Havaí com a minha família, a gente deu um pulinho lá e a gente estava. Eu fui levar as crianças num brinquedo lá. Eu tenho um menino de 10, a menina tem 13. Fui levar eles lá num parquinho. Parquinho, tipo um shopping, né? Pra eles brincar. E minha esposa falou: vou dar um rolê e tal. Quando ela voltou, Guto, quero te levar num lugar que eu comprei aqui para comer um wrap para as crianças e eu quero te levar para você ver. Chegamos lá, falei: isso aqui é Japão. Só que, cara, se a gente levar isso aqui para o Japão, bomba. O que, que é? Chama Bubble Wrap, que é um wrap, não sei como falar wrap, né? Eu também não sei. Tipo uma panqueca. Pensa numa panqueca Hum. assim que é. Parece um cone de sorvete. E é, Né? verdade. Só que ela é de bubble, de bolha. Ela tem uns negocinhos de bolha. Massa de panqueca, negocinho de bolha. E os caras colocam um sorvete dentro, colocam e tal. Aqui no Japão tem um muito parecido, que eu não lembro o nome. Sim. E eu olhei aquilo e falei, cara, dá pra levar isso aqui e fazer uma franquia no Japão. Por quê? Porque é o taste, é o sabor do Japão, é a cara do Japão e tal. Então, quando você viaja mais, você consegue enxergar o que você pode implementar no país que você está. E vice-versa. Aqui, você tem um grande amigo meu que trabalhou um tempo aqui na fábrica, ralou, juntou uma grana, voltou pro Brasil e tirou daqui do Brasil, ele levou pro Japão o Ichigo no chocolate. Ele Ah, montou tá. uma barraquinha de Ichigo no chocolate e ganhou dinheiro mais do que ele ganhava aqui na fábrica. Ele vendia Ichigo no chocolate, montou um carrinho e vendia morango. Morango no chocolate vendia. Então, na verdade, quando você treina a sua visão para você enxergar oportunidades, você enxerga de tudo, sabe?
Mas esse treinar que você fala seria o quê? Seria estudar? Seria pesquisar? Boa pergunta, Mané. É um combo. Um combo. É você tá. É tudo. Na verdade, quando a gente fala estudar, Uhum. as pessoas pensam que você tem que sentar, abrir o livro e ler. É, Sabe? verdade. Isso é uma das coisas que você tem que fazer. Né? Outras coisas ler livro. Né? Então tem muito livro bom para você ler e aprender. Ah, pô, tu não gosta de ler livro, cara, negócio chato e tal. Primeiro que você tem que adquirir hábitos bons. E leitura é um ótimo hábito. Né? Mas não gosta. Então vai para audiobook, vai para audiobook, vai para podcast. Assiste podcast de negócios, assiste podcast de oportunidades, de insights, sabe? Outra coisa eu aprendi essa palavra agora na China. Em inglês a gente fala de networking, que a galera conhece mais. Na China fala guanji. Network é fundamental. Você está no meio de pessoas que tenham esse mindset, que tenham esse pensamento, sabe? De business, de visão. Então, quanto mais você viajar, ajuda pra caramba. Quando você faz viagem, você vai para outros países, você vê um monte de outra oportunidade. Então, o treinamento dessa visão seletiva de negócios não acontece da noite pro dia, sabe? É uma coisa que você vai treinando, praticando. E eu não tenho dúvida nenhuma, Matt, que o tradicional é fundamental. Então, aqui no Japão, uma das coisas que eu vou te explicar como que a Spring surgiu. E aí você vai entender aqui o conceito do que eu tô falando. Então eu investi em várias coisas. Investiu e tal. E aí a gente tava financeiramente, não tava bem já, a gente já tava com 25 anos e financeiramente já tinha apartamento no Brasil, tinha escritório, tinha dinheiro investido. Com 25 anos, cara. Você não vê a molecada de 25 anos aqui, a grande maioria comprou um carro. É verdade. Financiado. Né? Verdade, hein? Só que a gente veio com foco, cara, e a gente estava no meio das pessoas certas, que era eu e ela, porque não tinha o que a gente tem hoje, podcast, livro, esse mundo de informação maravilhoso, Instagram, YouTube, essas coisas não tinha. Então era eu e ela. Então eu estava com a pessoa certa e ela estava com a pessoa certa, a gente se ajudava. Muito bem. Determinado dia, man, em 2011, aconteceu uma coisa que foi dia 11 de maio de 2011. Você lembra o que aconteceu dia 11 de maio de 2011? O terremoto aqui no Japão, né? Você estava aqui, né? Na verdade foi 11 de março, né? 11 de março, 11 desculpa. de março, né? Você estava aqui, né? Tava no Japão. Porque quando eu pergunto para pessoas que não estavam no Japão, eles falam, não, o que aconteceu? Eles não estavam aqui. Você estava, né? Sim, sim. Você lembra aonde você estava nesse dia? Tava na fábrica trabalhando, logo após o almoço. Até achei que tava dando uma Passando mal? tontura, por causa que tinha acabado de comer bastante, né? Você vê? E o dia anterior, você lembra? Não O dia lembro. depois, você lembra? Também não. Também não, mas o dia do tsunami foi um dia marcante para quem estava aqui no Japão. Para mim não foi diferente. Tava na fábrica e mesma sensação, tava lá operando a máquina e tal, e de repente o negócio começou a balançar. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? Passando mal? Aí o negócio começou a balançar mais forte, né? O lustre. Verdade. Eu olhei pros japoneses e falei, se o japonês correr, eu corro. O japonês Sim. correu, o bicho corria atrás. O japonês tem mais experiência que a gente, né? Os caras são treinados na escola. Eu falei, se os caras correr, eu corro. Corri atrás do japonês, saímos do prédio, e aí o terremoto fortão. E aí ligo pra minha esposa, você tá bem? Não, tô bem e tal. Puf, cortou a ligação, já não conseguia mais falar. Mas beleza. Cheguei em casa, isso foi uma sexta-feira, cheguei em casa. Depois do trabalho, todo mundo foi embora de Teide. Liguei a televisão. E eu vi a onda de tsunami invadindo lá em cima, lá Sendai, né, a área de Fukushima, a onda invadindo. E quando eu vi aquilo lá, meu sentimento, mano, foi: ufa, que bom que não foi aqui. Então, olha que sentimento egoísta, mas na hora eu não sabia, né? Mas realmente foi um alívio. Eu falei, cara, que bom. Minha Sim, família sim. ligando, vocês estão bem? Eu falei, tranquilo, foi aqui não, hein? Que vida que segue. E fomos no domingo para a igreja normal. E na igreja o pastor chega e fala, pessoal, olha só, falar uma coisa importante para vocês. O terremoto foi muito mais forte do que a gente pensa, foi muito mais catastrófico do que a gente sabe. Então tem irmãos lá em cima, lá em Sendai, que estão precisando de ajuda. Ainda estava um pouco frio, né? Afinal de contas, março ainda é frio. Sim. Ele falou, a gente precisa levar cobertor, a gente precisa levar roupa, a gente precisa levar comida, a gente precisa levar o que a gente puder levar. Então eu quero voluntários. Quem tá afim de ir? Cara, a igreja inteira levantou a mão. Eu sou cristão, vou na missão Apoio-Ticaria ali e eu nasci espiritualmente ali. Tô lá até hoje, uma igreja maravilhosa, mas enfim. E aí, a galera levantou a mão. E aí o pastor falou, não, pera, deixa eu explicar. A gente fala, não fiquem animados, deixa eu explicar. A gente vai lá para ficar pelo menos uma semana. Nessa uma semana a gente não vai poder tomar banho, porque a água está contaminada, né, por causa da radiação. Sim. A gente não sabe o que vai comer, porque a gente está levando coisa para fazer lá,
Então vamos levar uns onigiri, mas a gente não sabe, a gente tá no escuro. A gente não sabe aonde a gente vai dormir. Então a gente não sabe nada. A gente tá indo como um rescue mesmo, pra ajudar, mas a gente não sabe nem o que a gente vai fazer lá. Ficou eu mais duas pessoas com a mão levantada. E aí eu virei pra minha esposa e falei, e aí, paixão, posso ir? Meu tantocha falou, Gutão, a fábrica parou. Você sabe, né? A sua fábrica parou na época. Não, lá não, na verdade não. Interessante. Era fábrica do quê? É que era eletrônico ali, né? Ah, eletrônico, né? Uhum. Nossa, era carro, né? Então não tinha nem pra onde sair as peças. E a gente Ah, fazia uma peça sim. da Land Rover, era pra exportação ainda. Entendi. Parou. Aí eu falei, amor, posso ir? Ela, não, vai lá, mano. Vai ficar em casa, né? Eu falei, vou ficar em casa, eu vou lá ajudar. E eu fui, e eu posso te dizer, irmão, que foi a experiência mais incrível da minha vida, que existe um Guto antes dessa experiência e um Guto depois. Porque quando eu passei por essa experiência, que eu cheguei lá, quando eu cheguei na cidade, imagina a gente aqui, eu queria a gente estar na estrada, só o nosso carro indo, o único carro de passeio, o carro do exército, indo pra lá, e os carros tudo voltando na outra pista. Que ninguém tá bem. Ah, sim. A gente chegou a um ponto quando a gente passou ali nos pedágios, né, na Cosoco, o pessoal falou, vocês estão indo aonde? Vocês estão indo pra lá, vocês estão indo fazer o quê? Daí a gente falou, não, a gente tá indo como voluntário e tal. Aí o japonês pegou um papel, escreveu, botou no coisa e falou, pode ir, vocês não vão pagar a pedágio até chegar lá. Né? Então a gente viu ali que a gente estava indo com o coração certo. A gente viu ali Deus direcionando várias coisas, né? Nesse processo. Chegamos lá. Você imagina você entrar no centro de Nagoya ou no centro de Tóquio, porque a gente chegou no centro de uma cidade grande, prédios e tal, vazio, meio da semana, ninguém na rua, barro para tudo que é lado, carro para virado, um navio enfiado no meio de um prédio, um navio cargueiro no meio É um negócio assim que eu falei, caraca, parece que eu tô numa cena de filme, sabe? Essa imagem já foi muito impactante, cheiro muito forte. A gente foi lá com a missão de ajudar a galera que tinha sobrevivido. Certo. Então a gente estava lá e a gente. Vocês foram quantas pessoas mesmo? Nessa vez a gente foi 3 vezes. Nessa vez que eu ia, ficava 10 dias, voltava, fiquei um mês lá. Nessa vez a primeira vez a gente foi em 5 ou 6 pessoas. E a gente foi para fazer comida, fazer tondiro e distribuir. Eu nunca nem tinha comido tondiro. E a gente foi lá para fazer tondiro e distribuir pro pessoal. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi lá numa escola que estava servindo de abrigo para as pessoas que tinham perdido as casas, né? E ali já começou a mudar minha mente, mano. Por quê? Porque quando eu tava, a gente preparou o tondiro, preparamos o sopão, e aí a gente foi servir o sopão, por exemplo, eu nunca tinha visto japonês chorar, cara. Há 6 anos aqui no Japão, nunca tinha visto japonês e uma senhorinha chorando porque já fazia mais de uma semana, né, que tinha acontecido, porque ela estava comendo algo quente e comendo legume, saca? Uma senhorinha chorando por causa disso. Então você já fica meio impactado, né? Por exemplo, a gente fez uma fila, a gente não tinha comido nada porque a gente estava preparando isso pra galera, o tondiro pra galera, né, o sopão. E aí a gente fez uma fila e o pessoal só tinha, a gente não tinha prato para todo mundo, então eles tinham que se virar e trazer um prato, mas isso era fácil de arrumar, né? Aí chegou uma senhora, que eu digo, não é nem senhora, uma moça aí de seus 40 anos, 40 e poucos anos, e ela chegou com uma bandeja de servir café, sabe? Bandeja Sim. de servir café. E ela chegou e falou assim, ó, coloca aqui e tal, e a gente perguntava para quantas pessoas? Ah, ela, 4. Não, não tem como. Bandeja de servir, como é que eu vou colocar 4? Daí a gente, não, vamos arrumar uma tigela e tal, e ela, não, tem muita gente lá em cima para comer. Então, coloca aqui, eu como com a minha família o que der, porque eu não sei se vai se dar para todo mundo. Então deixa todo mundo comer, aí depois eu volto e aí se sobrar eu como de novo, porque eu tô com a minha família. Eu não perdi minha família, que é a coisa mais importante. Tô com a minha família aqui, tem gente que perdeu tudo, família, tudo. Então deixa eles comerem. Olha a mentalidade, cara, saca? Ali já começou a mudar minha mente. Falei, cara, a gente é brasileiro, a gente ama brasileiro, mas eu não sei, a maioria me enche tudo. É lógico que, por exemplo, no desastre de Mariana, nos desastres que teve recentemente, a gente vê o coração do brasileiro de ajudar. Mas eu fiquei impressionado com a atitude dela de falar assim, não, vamos servir os outros, depois a gente serve. Isso foi um dos pontos, man. Foi assim, imagina que eu fiquei um mês lá e minha mente mudou demais. E você vai entender, vou chegar na escola, porque a escola surgiu por conta disso. E aí, por exemplo, um exemplo, não dá pra eu te contar tudo, é muita coisa, né? Sim, sim. E até a gente tem que fazer uma viagem daqui em Tóquio pra poder te contar A gente tudo. faz um dia. Mas eu vou contar uns 2 casos que eu faço questão de contar. Um deles foi um senhorzinho que a gente chegou lá, a gente ia ajudar eles a arrancar as coisas de dentro da casa dele, todo o entulho, barro e tal que o tsunami levou, pra ele poder voltar a morar na casa dele.
E a gente tava limpando e tal, e o japonês, o tiozinho, só reclamava, velho, só reclamava. Reclamava o tempo inteiro e falava grosso com a gente e tal. Eu cheguei pro pastor e falei, pastor, pelo amor de Deus, vamos pra outro lugar, vamos ajudar outra pessoa. Tiozinho aqui enchendo nosso saco, a gente querendo ajudar, o tiozinho mal educado pra caramba. E o pastor falou, Guto, se a gente tá aqui, tem um motivo. Se Deus trouxe a gente aqui, tem um motivo. E a gente não tá aqui à toa. E ele falou uma coisa que eu levo pra mim até hoje. Ele falou, faz o seguinte, faz como se você estivesse fazendo pra Deus. Faz como se você estivesse fazendo pra Ele. Faz como se você estivesse fazendo pra Deus. Man, tudo que eu faço hoje, eu faço como se eu estivesse fazendo pra Deus. Porque aí eu coloco excelência em tudo que a gente faz. E eu falei, pô, faz sentido. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Eu falei, faz sentido. Vou fazer como se eu estivesse fazendo pra Deus. Então, tiozinho, na minha cabeça boba, tiozinho que se dane. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo pra Deus. Ele pode reclamar o que for. Fizemos, limpamos tudo. Chegou no final do dia, quando a gente já tinha feito o máximo que a gente podia ali por eles, a gente chegou, juntamos ali o pessoal, os japoneses, falou, a gente vai fazer uma oração por você, né? E aí ele chamou a senhora dele, tá lá, e a gente foi fazer uma oração, ele falou, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes. Ele falou, vocês salvaram uma vida hoje. E a gente, não, imagina, você quis ajudar e tal. Ele, não, vocês salvaram uma vida. Porque quando eu acordei hoje, eu decidi que eu ia me suicidar. Eu decidi que eu ia me enforcar. E eu queria que vocês fossem embora. Vocês vieram aqui para ajudar a limpar. E eu queria que vocês fossem, eu queria mandar vocês embora para eu fazer o que eu acordei para fazer, porque eu pensei que eu já tinha perdido tudo, então não fazia sentido eu continuar reconstruir tudo de novo. Só que vocês ficaram, vocês me aturaram, vocês são estrangeiros, vieram do outro lado do Japão, jovens, e fizeram tudo que vocês fizeram, eu vou construir tudo de novo. Então aquilo foi um tapa na minha cara, né? Porque eu queria ter ido embora. Sim. Saca? Eu queria ter ido embora. Uhum. E eu entendi quão importante é a gente sentir, ter empatia, sentir a dor do outro, saca? E poder ajudar mais a pessoa. Não pensar só na gente, mas essa empatia de, cara, o que eu posso fazer por você? Sabe? O que você tá passando? O que eu posso fazer por você? Sabe? Essa questão da empatia, você acha que no mundo de hoje tá em falta? Não sei, mano, é difícil dizer. Como que Porque você acha? Como que você vê isso daí? eu acredito que são fases. Cada pessoa está num momento. Vai ter um momento que você vai estar mais empático, vai ter um momento que você nem. Tem pessoas que nem sabem, nunca viveram isso, então nem sabem o que é empatia. Então, eu acho que seria muito leviano da minha parte generalizar, falar assim, mano, o mundo não tem empatia. Porque você estava falando da Nathaniel que estava lá na África. Sim, sim. Pô, tem empatia maior que essa, o que ela viveu lá e o que as pessoas estão fazendo por lá. Eu recebi um e-mail, desculpa, uma mensagem, um WhatsApp essa semana, pedindo uma ajuda para um lar de idosos e a gente vai fazer um movimento para ajudar esse lar de idosos. Mas veio para dentro da Spring, mas veio um projeto que uma outra pessoa fez. Então existem, sabe, pessoas que estão nesse coração e pessoas que estão numa pegada diferente, num momento diferente. Então acho que é difícil você colocar todo mundo Sim, sim. numa coisa só. Poderia ter mais, isso é fato, né? As pessoas poderiam ter mais. Mas acho que é um sentimento que vai se despertando com experiências como essa que eu vivi. Né? Entendo. Eu mudei por conta dessa experiência. Uma outra experiência que me fez mudar muito foi de uma... A gente foi também ajudar uma família e tal, e a casa estava novinha, era um rapaz, um japonês e o filho dele. E a gente viu que o menino estava muito triste, o rapaz também. E a gente ajudando, mas sempre falando para ele assim, pô, você é um cara de sorte, parabéns, olha que legal, sua casa tá inteirinha. A casa dele realmente estava muito inteira em relação às outras, estava destruída, dele estava inteirinha. A gente falou, poxa, que bom que você tá aí, seu filho tá aí, você é um cara de sorte. Sei lá, a gente deve ter falado umas 3, 4 vezes que ele é um cara de sorte. Até a hora que o japonês falou assim, mano, para de falar que eu sou um cara de sorte, vem cá que eu vou contar o que aconteceu. Ele falou, pô, sexta-feira eu acordei, eu tinha minha casa nova, carros na garagem, moto, eu tinha minha empresa, acho que ele era, eu não lembro se ele era contador, mas eu tinha minha empresa, meu escritório. Eu desci para tomar café com a minha esposa, meu filho mais velho, meu filho do meio e o neném, e mais o neném, ele tinha 3 filhos. E meus filhos foram para a escola, eu fui para o trabalho, e sexta-feira acordei lindo, dia lindo, e eu fui dormir. Aliás, fui dormir porque ele não dormiu, né? E a sexta-feira acabou sendo o pior dia da vida dele. E à tarde ele estava no escritório, o tsunami invadiu o escritório, arrastou todo mundo que estava lá, inclusive a esposa e o neném. Ele não viu mais, a esposa e o neném morreu. E ele conseguiu segurar numa ponte de pedestre, onde ele disse que ele ficou 8, 9 horas preso ali, vendo o corpo passar, água pegando fogo por causa do óleo. Passou um inferno, ele mesmo descreveu assim, nessas 8, 9 horas, onde ele estava lutando para sobreviver, com a esperança de que os filhos e a esposa tivessem feito a mesma coisa. Só que o filho mais velho, quando deu o tsunami, ele correu
para ficar com o irmão do meio e o tsunami levou o filho mais velho também. Então, assim, ele perdeu tudo em questão de horas. Naquele momento a gente sofreu um baque e nem caiu a ficha real para mim. Você imagina que eu tô te passei duas, três situações de algo que eu fiquei o mês inteiro lá. Sim. Quando eu voltei, mas eu voltei pra Haiti, eu tinha que voltar pra cá pra ficar um dia com a minha esposa, tomar banho e depois voltar pra lá. E é longe, hein? Vai ficar um dia, 2 dias e aí voltava com outra galera. Cara, eu olhei de novo a mesma cena do tsunami invadindo a costa do Japão e eu chorava, brother. Porque ali eu já tava sentindo a dor deles. Entendeu? Tá. O que eu tinha falado assim, nossa, que bom foi aqui. Não foi aqui, não foi aqui. Depois eu já estava totalmente pego por aquilo, eu tinha vivido aquilo, Sim. sabe? Lá, estando lá, eu peguei terremoto de 9,1, se não me engano, terremoto fortíssimo, sabe? Teve dois terremotos, depois do tsunami ainda teve dois terremotos. Um de 9 ponto alguma coisa, outro de 7 ponto alguma coisa. E a mente mudou de um tanto que eu cheguei para minha esposa e falei, neném, é isso. Você vai ter que ir comigo pelo menos um dia, pelo menos uma vez. Porque o Guto que foi não é o Guto que voltou, minha mente mudou. E aí ela foi comigo, ela passou por essas experiências lá também. E foi muito importante porque para um casal, eles têm que estar sintonizados, eles têm que estar remando na mesma direção, eles têm que estar pensando igual. Então foi muito importante esse momento que ela foi para lá também. E usando toda essa experiência, o que aconteceu? Depois que tudo passou, meu tanto falou, então pode voltar, bora que vai tocar aqui a fábrica. Eu voltei, eu trabalhava aqui perto, inclusive, não é longe daqui não. Tá? Se a gente parar o carro aqui, dá pra ver a fábrica daqui. E aí eu bati uma peça da Land Rover que mexia regulava o banco. Eu bati mais de 300 peças por dia. E na terceira que eu bati, eu olhei pra peça e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Por causa de 10 dólares, 12 dólares, 1.200 ienes, 1.300 ienes, por que eu tô fazendo isso aqui? A vida de quem que eu estou transformando? Qual legado? Não o legado do Guto, mas a mudança de vida de quem que a gente está transformando, fazendo isso aqui, sabe? Foi ali, tocou no meu coração tão forte que eu liguei pro meu Tantoshi na hora. Eu só bati 3 peças depois do tsunami, cara. Eu liguei para ele e falei, irmão, vou sair. Pedi as contas. Ele falou, não, imagina, você tá louco, mano. Crise, não vai ter emprego. Eu falei, você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Aí é com Deus. Tô sentindo no coração que meu momento é que encerrou aqui, eu preciso fazer alguma coisa que vai ter um sentido para ser feito. E eu até falei para ele, falei, se quiser que eu cumpra aviso prévio, eu cumpro, não tem problema, mas ele falou, Guto, tem 2 pessoas pedindo emprego aqui na minha frente, se você quiser ir embora agora, pode vir assinar aqui. Eu falei, então tô indo. Foi a única decisão que eu tomei sem falar com a minha esposa antes. Depois eu liguei para ela, falei, paixão, eu pedi as contas e tal. E ela falou, você tá em paz? Tá, então tá bom, então vai dar certo. Porque eu não tinha previsão de fazer nada, mano. Não tinha nem ideia do que eu fosse fazer. Só que eu falo que quando eu saí daquela fábrica foi a última vez que eu trabalhei por dinheiro. Eu nunca mais na minha vida trabalhei por dinheiro, cara. Entendi. Porque aquelas experiências que eu tive, eu vi que o dinheiro vai embora assim. Carro, a casa, as coisas que as pessoas morrem para ser, dão a vida para ter, sabe? E parece ambíguo, cara, porque hoje eu tenho um patrimônio muito bacana. Mas é por quê? Porque ele simplesmente é resultado do que eu fiz. Nunca foi mirando nisso, sabe? Nunca foi mirando em ter as coisas. Foi quantas pessoas a gente pode ajudar, quantas vidas a gente pode impactar, sabe? Quantas famílias a gente pode ajudar, quantas vidas a gente pode transformar. E a gente tem vivido isso de lá para cá. E a Spring surgiu justamente para direcionar a molecada aqui do Japão, capacitar elas, ajudar elas a fazer. A gente tem um monte de aluno que passou para a gente hoje, faz faculdade nos Estados Unidos, na Austrália, em Londres, faz faculdade aqui no Japão. A gente tem alunos que saíram de dentro da fábrica, que não tem mal nenhum trabalhar na fábrica, mas eles começaram a trabalhar em coisas mais ligadas no propósito deles. A gente tem aluno que virou ator e mora em Nagoya, em Tóquio, sabe? Ou seja, saiu da bolha da onde estava preso e abriu a mente. Então a gente sabe que a gente ajudou a transformar a vida de muita gente. Transformou a vida de ninguém, a gente só ajudou a transformar a vida de muita gente. E a Spring ela surgiu muito para isso, para poder ajudar as pessoas a encontrar um propósito na vida através de idioma, através de uma experiência de intercâmbio, através de uma faculdade, de um curso técnico profissional, ou então a gente faz muito evento de desenvolvimento pessoal. A gente fez um evento no... Pode ser que também, você que sabe.
A gente vai fazer um evento agora em julho que a gente vai trazer os 12 empreendedores gigantes. Inclusive a Carol Pfeiffer, uma Shark Tank, vai vir. A Ah, gente que vai fazer um legal. evento para a comunidade, aonde, imagina só, cara, são empresários gigantes que vão vir para ficar um dia palestrando para a comunidade aqui. Aqui vai ser no Pátio de Tiril. Vai ser dia 27 de julho. A gente vai começar a abrir as vendas do ticket agora. 12 mega empresários vão vir para cá para conversar com a comunidade. Vão ter 1.000 lugares. Sabe? É pouco, porque a gente tem 250 mil brasileiros. Mas 1.000 pessoas vão poder participar desse evento. Sabe quanto que vai ser o ticket? 2.000 ienes. Cara, esse ticket é justamente. E quem comprar no mês de maio, parece que estou fazendo propaganda, mas eu já estou querendo que a galera saiba mesmo. Ah, sim, Quem claro. comprar esse ticket no mês de maio vai comprar por 2.000 ienes e ganha um, ou seja, vai pagar 1.000 ienes para participar de um evento que a gente vai focar em desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, mudança de mentalidade, crescimento pessoal, sabe? É isso que a gente faz, cara. A gente faz isso para ajudar a galera a crescer. E foi isso. A Spring ela surgiu por conta disso. Que nem eu falei no começo do podcast. Hoje a gente é a maior escola, a gente é um hub de educação. A gente está abrindo, a gente tem escritório de intercâmbio na Austrália, a gente tem escola também no Brasil, a gente está abrindo um braço nos Estados Unidos. E tudo isso que a gente faz é porque a gente sabe que a gente vai alcançar mais pessoas. A gente vai poder servir mais pessoas. É para isso que a gente está, para servir, para ajudar, sabe? E é isso. Sim, Não mas. tomei nem meu açaí. Fica à vontade. Não, mas eu só, não, só queria saber o porquê que, no caso, foi a escola de inglês, né? No caso, né? Legal. Pelo seguinte, quando eu saí do Caixá, Uhum. eu não tinha o que fazer. Mas eu tinha inglês. Ah, você já dominava o Eu inglês, já no sabia o caso. inglês, né? Eu Uhum. fazia tradução na igreja, eu ajudava umas pessoas com tradução e tal. E aí eu falei, vou dar aula só antes de... Porque eu tinha pensado em ir embora, na verdade. Falei, vou embora do Japão, Entendi. né? Vou fazer alguma coisa da vida, vou embora do Japão. E aí eu comecei a dar uma aula particular aqui, uma particular ali. E aí a EAS, Alegria de Saber, uma escola aqui brasileira, me chamou para dar aula lá para eles. Eu fui lá, assim, Uhum. falei, legal, deixa eu ver como que é. Quando eu fui lá, eu percebi o que eu estava te falando, que não todos, não dá para generalizar, mas muitos pais só criam os filhos. Coloca os Tá. filhos ali e fala assim, vai, tá aqui, ó, você tem um quarto, você tem um celular, você tem comida, você tem roupa e vai para a escola, sabe? E aí eu vi que as crianças estavam largadas lá, não todas, não estou generalizando, mas eu vi muita criança que precisava de direcionamento. Eu falei, é aqui. Só que eu passava 1 hora por semana com eles dentro da sala de aula. Eu falei, cara, eu preciso estender, eu preciso estar mais perto deles. Aí eu montei a Spring. E aí eu Entendi. percebi que não adiantava ficar só com os alunos. Eu tinha que ajudar os pais. Porque não adiantava nada eu passar 2, 3 horas por semana e o pai passar 10 horas, porque também não passa muito mais que isso, Sim. e não ter uma referência paterna, não ter o filho querendo estudar, mas o pai não quer nem saber nem da escola, não quer saber de nada, só desangueou. Falei, caraca, eu tenho que Uhum. começar a ajudar os pais também. Então, Hum. essa foi a ideia. E a gente montou a Spring primeiro para adolescente, depois a gente percebeu que a gente precisava avançar e ajudar todo mundo, desde criança, adolescente, adulto. E foi assim que surgiu. Por isso que foi em inglês, né? Entendi. Eu parei aqui perto por causa que aqui tá mais tranquilo, eu acho, Não, né? não, tranquilo, porque depois tem que entrar lá embaixo mesmo, né, ali no prédio. Uhum. Né? E aí você vê, agora a gente chegou aqui, a gente está na central, um prédio de 3 andares e tal, a gente tem auditório no terceiro andar, a gente tem várias salas, a gente tem estúdio de filmagem ali também, né? Então, assim, cresceu muito, né? Então tudo começou nesse prédio aqui. Nada, começou numa salinha pequenininha, Ah, sim. começou numa salinha Uhum. pequenininha que cabia, sei lá, 10 alunos e tal, e aí foi avançando, foi avançando, avançando. O prédio a gente já tem um tempo, uns 5 anos, mas começou num lugar bem pequenininho. E os alunos, inicialmente tinha quantos alunos mais ou menos na época? Quantos alunos começou? É, Não, começou com 3 alunos. 3 alunos? 3 alunos. Começou com 3 alunos. Hoje a gente formou aí uma média de mais ou menos uns 10 mil alunos, a gente já formou. E hoje estudando com a gente tem mais de 1.000 alunos, né, que já estão estudando assim, agora, nesse momento. Né, Sim. mas formado mais de 10 mil. Assim, em relação a qualquer coisa que a gente vai estudar, vou fazer algum curso, imagino que escolas, cursos, tem vários, na verdade, né? Uhum, Mas o que diferencia, acho que é a didática, né? O método, no caso, né? também, E no sem caso, dúvida. como que seria, no caso, assim, A Spring ela o tem da Spring, no metodologia caso, própria. né? Né? A gente tem Uhum. metodologia própria. A gente trabalha com Communicative Approach, quando eu falo de inglês, né? Porque tem inglês, tem japonês. Mas a gente fala de inglês, a gente tem a metodologia Communicative Approach, que é a abordagem comunicativa, e a gente desenvolveu a nossa metodologia, os nossos livros, né? Então a gente tem toda uma estrutura para garantir que o aluno realmente consiga falar inglês. Isso é interessante de falar, porque a gente nem divulga tanto, embora no Uhum. Brasil a gente divulgue, aqui no Japão a pegada é um pouco diferente. Mas a gente por estudo, a gente sabe que na nossa metodologia,
o aluno tá falando inglês em até 94 aulas. Então ele precisa de 94 aulas. Tu quer falar inglês? Você fala inglês? Não, né? Não. Se você falar assim, cara, eu quero falar inglês, eu vou falar, man, 94 aulas. Não falta. Ou se faltar, repõe. Mas se em 94 horas vai estar falando. Porque não tô falando pra você fazer em 94 dias, que é dar 3 meses, não, fica Uhum. puxado. Mas se você falar assim, ah, não, eu vou estudar. 94 horas que você fizer, você vai aprender. Em média, dá pra fazer quantas aulas por semana, ou como que A seria no gente caso? aconselha no máximo 3. 3 por semana. No Tá. máximo 3. Se fizer mais do que isso, fica muito puxado e aí você não tem tempo para Uhum. praticar, descansar a mente, fazer lição, né? E quem gosta de fazer lição, porque se não fizer lição também consegue avançar na metodologia que a gente tem, mas em média no máximo 3. Só que aqui no Japão, não sei se você concorda comigo, mas o tempo passa rápido demais. Sim, passa bem rápido. Passa muito rápido. Aqui a pegada é Uhum. diferente do É resto do verdade. mundo, sabe? Então a gente fala assim, uma vez por semana você consegue, Tá. sabe? E aí desenvolve Hum. uma vez por semana, vai desenvolvendo. Mas essa questão do inglês, acho que você acabou não comentando no começo da conversa, mas você fez curso de inglês no Brasil, como é que foi o processo de você aprender o inglês? Igualzinho o pessoal aprende na Spring. Eu estudei numa escola de idiomas, Uhum. pouco tempo também, fiz um intensivo e eu tocava em banda, então eu gostava muito de inglês, traduzia música, me esforcei um pouquinho, mas a verdade é que inglês é muito fácil de aprender, velho. Eu falo que, você não fala inglês? Não, você nunca estudou. Ah, mas estudei na escola. Não, a escola não ensina. Escola é só mais uma matéria, não é só para cumprir. Se você Hum. falar assim, eu vou estudar inglês, tu vai aprender, não tem segredo. Inglês é muito fácil. Por isso que é uma língua universal, porque ela é a mais fácil de todas para aprender. A estrutura gramatical dela é simples pra caramba, sabe? Ah, tá. Então, mas aí eu estudei, me formei, fiz o curso, aprendi inglês. Quando eu resolvi dar aula, eu fui para Londres, porque aí é outro nível, eu tinha que ter um inglês de professor. Então eu fui fazer Teaching Guidelines na Oxford House College lá em Londres, né? Então passei um tempo lá estudando para poder vir e falar assim, ó, sou professor, posso dar aulas, né? Mas o inglês em si se aprende numa escola de idiomas assim, sabe? É porque assim, tipo, a gente vendo filmes, né, em inglês no caso, talvez por eles falar muito rápido, dá a impressão que é muito difícil aprender no caso também, né? É, se você, sabe qual é o problema? A galera assiste muito filme dublado, né? Se você cancelar filme dublado da sua vida, nunca mais assistir filme dublado. Fala, vou Uhum. assistir só legendado com legenda em português, tranquilo. Se você assistir esse mesmo filme depois com legenda em inglês, você vai falar, caraca, eu tô entendendo tudo. Então é questão de Hum. hábito, de você se adaptar, né? E o pessoal acaba. Filme dublado é uma coisa, viu, velho? Prejudica bastante. Mas é questão de treinar o ouvido mesmo, então. Exato, treinar o ouvido. Treinar o ouvido. Hum. Treinar o ouvido. A gente fala o communicative approach, que é a abordagem comunicativa, dentro da sala de aula, a gente fala assim, cara, o aluno tem que falar o máximo que ele puder, uma imersão. Ele entra dentro da sala de aula, tem um momento que ele fala português, até um certo nível de aula, depois é Uhum. just in English. We don't talk in Portuguese anymore. Se eu falar in Hum. English com você aqui agora, you will understand, você vai entender muito do que eu falar. Porque eu vou mixing English e português ao mesmo tempo, the same time, vou traduzindo, vou falando em English, em português. E aí você vai entendendo, você vai assimilando, por assimilação você aprende rapidão. Entendi. E, logicamente, como você, como fundador da Spring, no caso, você criou esse método e os professores, né, Exato. vão Junto com uma seguindo. equipe, né? Não tem como nem como eu falar que eu criei sozinho. Uhum. Seria soberba falar que eu criei sozinho. Nada. A Spring, do tamanho que ela é hoje, a quantidade de vidas que a gente impactou, seja metodologia, livro, nada eu fiz sozinho, né? Uma equipe maravilhosa que a gente tem. Pessoas que estão com a gente desde o day one, sabe? Estão com a gente há quase Hum. 10 anos. E pessoas que vieram, contribuíram e seguiram também o caminho deles. Mas a equipe, mano, a equipe maravilhosa da Spring. Entendi. Deus coloca as pessoas certas, sabe? É, com certeza. Mas é. E daqui pra frente você. O que que você. Em relação à escola, no caso, Uhum. né? Tem alguns planos futuros Tem, também? cara, tem um projeto que, assim, é o que eu te expliquei até agora, né? A gente é muito Uhum. focado em ajudar a comunidade. Tá. Embora a gente tenha alunos japoneses e tal, você vê que, por exemplo, no prédio tá tudo em japonês lá, né? Então Uhum. toda a propaganda, tudo em japonês, a maior quantidade de aluno nosso é brasileiro, né? A gente tem outras nacionalidades também, mas a gente é apaixonado pela comunidade brasileira, a gente é apaixonado por brasileiro. E eu tenho um projeto onde, através da Spring School, a gente Uhum. vai capacitar e preparar uma boa parte da comunidade para virar empresários através da Spring School, para virar empreendedores e empresários através da Spring School. O que significa isso? Vai haver um licenciamento da Spring School para o Brasil, né? A gente já está começando o licenciamento, é muito parecido com franquia, tá? Uhum. Então seria o franchising, né? As franquias no Brasil, e a gente quer fazer isso com DKSEGs.
sabe? A gente quer que, por exemplo, você pensa em ir embora pro Brasil? Não, não Não penso. pensa, né? Mas tem Uhum. bastante brasileiro que pensa em ir embora. Tá. E mesmo se você não pensasse em ir embora, Uhum. mas você tem família lá ainda? Na verdade, não. Tá Todo todo mundo mundo pra cá, todo pra mundo pra cá. pra cá, né? Você pensa em visitar ou nem em visitar? Ah, de vez em quando, né? Passear um pouco lá, né? Uhum. É interessante, né? Mesmo Uhum. para quem vai ficar aqui, tem essa possibilidade de, imagina você ter uma segunda fonte de renda lá, sabe? E quem quer voltar, a maioria dos brasileiros, não, a maioria é difícil dizer, mas a grande parte dos brasileiros voltam só com dinheiro. E dinheiro acaba, Sim, sim, né? Eles têm que verdade. voltar com um business, eles têm que voltar com uma máquina de produzir dinheiro para eles, e não uma máquina para gastar dinheiro, Tá, entendeu? sim. Então, esse é um projeto que a Uhum. gente já tem montado e a gente vai começar esse ano, inclusive, a já fazer licenciamento e treinar pessoas Hum. para abrir a própria Spring no Brasil. Ah, É legal. bem bacana esse projeto, mano. Em relação às outras áreas, o que mais você que quer fazer esse ano ainda? Você está fazendo trazer os empresários para cá fazer Pois palestra e é, tudo mais, acho que né? esse é um ponto legal de falar, né? Uhum. A gente já trouxe muita gente, a gente trouxe Sam Jolen, que é uma fera, uma das pessoas mais maiores de programação neurolinguística do Brasil. Aliás, da América Latina, o Sam Jolen a gente já trouxe para cá. A gente já trouxe o Pyong Lee, né? Pyong, é. Que Uhum. é hipnólogo, mágico, né? Uma fera de mentalidade também. Recentemente a gente trouxe o Piangers, não sei se já ouviu falar do Marcos Sim. Piangers, Uhum. trouxe o Piangers também. Enfim, outros nomes que às vezes não é tão conhecido e tal, mas a gente já fez um barulho legal. E esse ano, em julho, a gente traz Carol Pfeiffer, que é do Shark Tank, né, fundadora da Atom Investimentos. A gente traz a Elaine Julião, que é a fundadora da revista Empreenda, que é a maior revista de empreendedorismo do Brasil. A John Freitas, que é um cara, ele tem multinegócios, é um mega empresário no Brasil. O Denis Nakamura, que é um dos sócios da iFood, né, aquela empresa iFood. E Sim. mais oito grandes empresários do Brasil a gente traz para um evento que vai das 9 da manhã às 7 da noite. Ou seja, 7 horas, tem uma hora de break aí, Uhum. mas 9 horas, na verdade, de conteúdo. Você imagina você sentar na cadeira lá e você aprender com os caras que cobram 100, 150 mil para sentar uma hora com você. Os caras vão estar lá, 150 mil reais. Você vai Uhum. pagar 1.000, 2.000 ienes para lá e absorver o máximo de coisa possível. Né? Então, esse vai ser um evento que eu tenho certeza que vai abrir a mente de muita gente aqui. Esse é o next step, assim, né? Agora, em relação à escola, a gente tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem intercâmbio, os alunos chegaram da Austrália ontem. Não hoje, não ontem. Chegaram ontem, aí já vai mais alunos, vai ter uma galera indo para Irlanda. Esse ano tem Irlanda, tem Londres, tem Estados Unidos. Então, intercâmbio a gente sempre está fazendo, a gente sempre está movimentando. A Spring tem evento praticamente todos os meses, sabe? A gente acabou de montar mais uma escola em Comac. É isso, né? Assim, a gente não para, cara. A gente É, né? não para. Dos nossos propósitos é ser o mais produtivo possível. Inclusive, recentemente, vocês fizeram um evento ali em Toyota, né? Foi no perto do. Foi tipo uma feira, né? No Pois é, foi Spring Day, Spring Day, que a né? É partir do ano isso. que vem já vai chamar Matsuri, Spring Matsuri. Ah, legal. A gente fez lá um dia bem bacana, onde a gente trouxe food truck, aí tinha brincadeira estilo Matsuri e tal. Choveu, o que atrapalhou um pouco, Ah, no finalzinho que era choveu um pouquinho, aberto, né? mas assim, mesmo assim foi legal. Não foi o maior evento, a gente já fez evento muito maior do que esse. Muito maior, até, sei lá, 6, 7 vezes maior do que esse. Mas foi um evento bacana, assim, pros alunos e tal, pros pais dos alunos, foi interessante. Foi bem no começo do feriado, onde muita gente ainda não tinha entrado no feriado também, né? Ah, é verdade, Mas né? é isso, a gente faz non-stop. Eu tenho até que ver, eu não sei nem qual que é o evento desse mês, eu tenho que olhar. Mas tem evento esse mês também, todo mês tem. Legal. Guto, eu vou pedir licença para você um pouquinho. Eu novamente agradecer aos patrocinadores, Por favor. apoiadores, tá bom? Então, agradecer novamente aqui ao Açaí Motion aqui, né? Novamente. E o Açaí Motion, porventura, se alguém ainda não conhece, acredito que todo mundo já conhece, mas se alguém não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro, né? É o nosso garoto propaganda aqui. Aqui, ó. Saiu hoje, cara. Vou fazer parceria com eles lá. Então, já vou falar com ele já, mano. Então, o Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão, tá bom? Ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná, e também a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características seriam aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten,
no caso, o extrato de açaí, né? Que seria rico em vitaminas do complexo B. Extrato de guaraná, que seria fonte natural de cafeína. Extrato de cenoura negra, que seria corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá bom? Dica de consumo: aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E também evite agitar antes de abrir. Do resto é só apreciar o açaí motion, tá bom? Eu tenho um. Posso falar? Claro, fica à vontade. Eu tenho um. Não é uma reclamação. Uhum. Eu tenho aqui uma observação para fazer para ele ficar ainda melhor. É fazer uma latinha maior. Ah, tá. Porque você fala, qual que é o ruim? O ruim é que acaba. Não, mas Mas é acho muito que gostoso mesmo, é mas muito faz gostoso. parte do marketing, né? Ué, mas é pra pessoa comprar mais um, É né? que nem o Yakult também, né? Pequenininho, a pessoa querer Pequenininho. mais. Pô, tem que deixar maior, cara. Muito bom, velho. Muito gostoso. E também agradecer também ao nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Que na pessoa do Claudio Sugimoto está nos apoiando. Então, quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só entrar no portalguma.com. Inclusive tem a parte do Drivecast, você pode acompanhar nosso trabalho por lá. E também tem a Instagram deles, né? Portal Guma. Então é isso, agradecer ao Portal Guma, agradecer ao Claudio Sugimoto como sempre. E é isso então, Guto. Chegando ao final do nosso bate-papo, né? Mas geralmente eu peço no final para o convidado, né? Fazer que nem sempre falo, né? Mas um resumo, né? Da vida, entre aspas, né? Claro que não é tão simples assim, É. mas assim, de tudo que você viveu até o dia de hoje, né? Claro que tem mais várias décadas pela frente, mas pelo menos até o dia de hoje, o que que você aprendeu, o que que você tirou da vida, né? Um pouquinho. Acho que nesse podcast eu consegui falar uma das frases que eu mais gosto, que é faça como se você estivesse fazendo para Deus, sabe? Então coloca o coração em tudo que você estiver fazendo. A gente tem uma frase que está até aqui nas minhas costas, que é um dos lemas da Spring, que é Do what you love and love what you do. Que é faça o que você ama, ama o que você faz. Hoje eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo. Então eu faço o que eu amo. Só que tem muita gente que vai falar assim, pô, eu trabalho em fábrica, ou eu trabalho, sei lá, num escritório que eu não gosto e tal, não importa. Então, ame o que você está fazendo, sabe? Pega, se você hoje trabalha apertando um parafuso, cara, cada parafuso que você apertar, que seja o parafuso mais bem apertado, ame esse processo, aproveite esse processo, porque se você colocar seu coração, você vai ser a melhor experiência da sua vida fazer aquilo pelo tempo que você tem que fazer aquilo, né? Uhum. E coloque seu coração. Eu aprendi isso da melhor maneira possível dentro da minha parte espiritual. Eu costumo falar que eu não sou um cara religioso, sou um cara espiritual. Uhum. E o que eu aprendi, foi o insight mais poderoso quando a gente fala de Jesus, que ele veio e ele ensinou o seguinte, cara. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. That's it. Antes tinha 10 mandamentos que ninguém conseguia decorar, cara. Era muito difícil decorar. Pô, não matar, não roubar. É óbvio. Eles Uhum. são óbvios, né? Mas tipo assim, guardar o sábado. Sei lá, não dará falso testemunho, ou seja, não mentir e tal. Era difícil pra caramba. O pessoal não conseguia cumprir, mano. Aí Jesus veio e falou, deixa eu facilitar esse negócio pra vocês. Aí, ó, Miguel, o negócio é o seguinte. Ama a Deus, acima de todas as coisas. Ame ao próximo como você mesmo. O que significa isso? Que, tipo assim, se eu amo você, eu não vou te matar, não vou roubar de você, não vou mentir pra você, sabe? Se eu amo, e é muito mais simples, né? Então, acho que buscar esse tipo de conhecimento, ele é fundamental. E pra fechar, Uhum. só para não ficar uma coisa muito, muito longa, eu aprendi nesse processo evolutivo que é a vida, né? Que você tem que defender 5 áreas da sua vida. São 5 áreas, são 5 princípios. Você tem que pegar essas áreas e falar, pô, isso aqui são meus princípios agora. E aí você aprender quais são e defender eles. E 5 princípios é família. Você tem que entender que você precisa defender sua família, criar regras para defender esse princípio. A mentalidade. Você precisa trabalhar na sua mentalidade, aprender mais coisas, se tornar mentalmente mais capaz e com mais habilidades. A fé, que aí entra essa parte de você ter fé e saber que existe alguma coisa aí maior que a gente, né? Que criou tudo isso, que rege Uhum. tudo isso. Então é importante ter fé e trabalhar na fé. E aí depois cuidar da saúde. É importante você, porque não adianta nada você se matar de trabalhar e não cuidar da sua saúde. Não adianta nada. Verdade. O que vai adiantar, sabe? E por último, também cuidar do seu financeiro, da sua saúde física e da sua saúde financeira. Então, se as pessoas entenderem esses 5 princípios e passarem a defender esses 5 princípios, cara, a vida é maravilhosa. Tá ótimo, então, Gu. Obrigado aí pela sua participação, né? Você está compartilhando um pouco da sua história de vida aí com a gente, né?
E tenho certeza que alguém que assiste depois, né? Uma coisinha que você falou aí vai tirar alguma. Um insight, né? Vai ter um insight, vai ter um aprendizado aí, tá Amém, bom? amém. Tamo junto. Vou estar caprichando para tirar os cortes, né? Pra impactar o pessoal aí. Boa. Thank you very much. Eu que agradeço, man. Obrigado pelo Tá tempo bom? aí e pela carona. Tá ótimo, então. Pessoal É, que vai assistir depois o vídeo também, pessoal da live também, né? Então, muito obrigado. E até o próximo Drivecast, então, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, goodbye. tchau. Thank you. Bye bye.